Agora podemos falar, né? Bom, eu vou falar para vocês sobre o sexto sentido. A gente vai ter que correr um pouquinho, mas vamos tentar passar a ideia geral, pelo menos não perder a linha de pensamento que a gente quer passar para vocês. O sexto sentido, normalmente a gente confunde, não que isso interesse muito, mas normalmente a gente confunde um pouco com mediunidade. Eu diria que mediunidade é o canal, né? A existência de um canal de comunicação, e o sexto sentido é a consequência de ter havido uma comunicação. Tá? Não que isso seja muito importante, mas só para ficar um pouco claro. Espera só um minutinho, pessoal. Não está indo aqui, espera aí. Tá, agora sim. Tá, então quando a gente pensa em sexto sentido, né, a gente tem que estudar o órgão que é responsável por esse sentido. Você quer estudar a visão, você tem que estudar o olho. Se você quer estudar a audição, você tem que estudar o ouvido. Se a gente quer estudar o sexto sentido, nós temos que estudar o que é o órgão responsável por esse sexto sentido. Esse órgão é a glândula pineal. Então nós vamos ter que estudar um pouquinho essa glândula pineal. Ela tem vários nomes. Em Missionários da Luz, André Luiz coloca com o nome de epífise, que é um capítulo inteiro, ele dedica um capítulo inteiro só à glândula pineal. E ele tem vários outros nomes em várias outras linhas de estudo. A glândula pineal, o desenho mostra aqui, uma ervilhinha que a gente tem no centro geométrico da nossa cabeça. É bem no centro geométrico da cabeça. E ela tem o tamanho de uma ervilha e o formato dela aproximadamente é o formato de uma pinha. Por isso daí o nome pineal. O nome vem daí, tá? Do formato geométrico dela, formato físico dela. Historicamente, a primeira vez que a glândula pineal vem mais à tona é em 1640, quando René Descartes fala que a glândula pineal seria o ponto de interseção do corpo com a alma, ou a sede da alma, como ele fala. Em 1640 isso é um problema, porque quem diz a verdade em 1640 é a igreja. E a igreja não vai dizer que o negócio desse é verdade. Em 1945, André Luiz nos diz sobre a pineal, nesse capítulo 2 do Missionários da Luz, ele descreve da visão do lado espiritual o que acontece com a glândula pineal durante uma sessão mediúnica, em muitos detalhes. Em 1945, quem diz a verdade já não é mais a igreja, é a ciência. Então isso também não serve. Olha só o absurdo, né? Então nós passamos de a verdade é dita pela igreja para a verdade é dita pela ciência, mas ainda assim não é verdade. E a próxima coisa que acontece importante no desenvolvimento do estudo da pineal é em 1988, um grupo de cientistas alemães, liderados por esse cientista aqui, esse nome Volhart, eles descobrem que a glândula pineal consegue converter ondas eletromagnéticas captadas, né, do ar em sinal químico dentro do organismo, em biologia. Ou seja, isso é uma coisa que a ciência consegue, com a qual ela consegue lidar. Então, depois desse ponto, a ciência começa a aceitar a possibilidade disso ser verdade. Até que no final da década de 90, no início dos anos 2000, 2001, o nosso grande Sérgio Felipe de Oliveira, né, que é o único nessa área, lá no Brasil, faz um estudo belíssimo sobre glândula pineal, dessa parte científica, mas com a preocupação espiritual. Preocupado completamente com a questão espiritual. E ele consegue descobrir um monte de coisa. Então, todas essas informações juntas é que vão nos dar a base para o que a gente vai falar aqui. Existem outras pessoas estudando glândula pineal hoje, mas eles não têm a preocupação espiritual. Então, estudam o hormônio da glândula pineal, o comportamento, mas não a parte espiritual. Então, para a gente não vai se ater nisso. André Luiz nos diz, em Missionários da Luz, uma coisa muito interessante, olha só. Ligadamente, através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Mas isso é em 1945. A gente tem que se situar no tempo. Hoje a gente consegue explicar. Hoje, com todas as pesquisas, tecnologia e tudo mais que a gente tem, a gente explica e a gente sabe tudo que essa glândula pineal faz. E essa ideia que a gente vai tentar passar para vocês. A glândula pineal se desenvolve, obviamente, né, enquanto dentro do útero as mitoses, as meioses estão ocorrendo e tudo mais, né, no desenvolvimento do embrião. Durante o desenvolvimento do embrião, as células vão se agrupando, né? Um grupo vai formar fígado, outro grupo vai formar coração e assim vai. O grupo que forma o olho é o mesmo grupo que cede as células que vão formar a pineal. Então a pineal e o olho têm a mesma origem, daí os hindus chamarem a pineal de terceiro olho, porque é como se ele tivesse a capacidade de ver
né? Alguma coisa. E a razão é essa, elas saem da mesma origem. Então, elas vão tratar um sinal da mesma forma. Só que esse sinal vai entrar de forma diferente, né? Um sinal é luz, o outro sinal é outro tipo de sinal, mas ele vai ser trabalhado pelo organismo da mesma forma, né? E o que se descobriu, o que sempre se pensou até essas descobertas, desde lá do tempo de Descartes e tudo mais, é que até a puberdade, a glândula pineal não fazia nada. Durante a época da puberdade, ela fazia com que aflorasse sexualidade e mediunidade e ela morria, ela atrofiava. Essa foi a ideia que sempre se teve. Quando na verdade é o contrário, aqui que ela começa. E isso a ciência está estudando agora, né? E como eu falei, o Sérgio Felipe de Oliveira é o maior estudioso dessa área hoje. Então essa ideia de que a pineal se atrofia na puberdade é uma ideia completamente errada. Então a pineal, ela faz essa ligação entre os dois mundos, o mundo biológico e o mundo espiritual. Claro que quando você está no mundo biológico, as coisas não vão bem, no final das contas a gente vai e procura o médico, a gente procura a medicina. Quando as coisas não vão bem no mundo espiritual, a gente procura espiritismo, por exemplo, a gente procura algum tipo de tratamento espiritual, alguma forma, né? Só que se você pensar nessas duas coisas independentes, a pineal liga os dois. Se você pensar nessas duas coisas independentes, você não obtém os resultados. E a gente vai ver no final que não dá resultado. Se você trabalha só o biológico, só na medicina, ou só na espiritualidade, você não está trabalhando o conjunto. Então a coisa não tem resultado. Tá dentro da pineal, o que tem? Se a gente abrisse a pineal, cortasse, a gente vê um monte de grãozinhos lá dentro. Ela é uma estrutura cheia de grãos, que são cristais, pequenos cristais formados de apatita. A apatita é o mesmo material que nós temos no dente aqui na frente, né? Na dentina, ela é formada de apatita. Essa apatita, ela tem uma propriedade muito especial. Ela repele campo magnético, ela rebate campo magnético. Então, por exemplo, se a gente jogar o campo magnético na direção de um cristal de apatita, o campo magnético vai lá, a onda magnética vai lá, bate e volta, ela ricocheteia. Esse é o princípio que a gente usa, por exemplo, hoje na tecnologia de antena de telefone celular. Na antena de telefone celular, o que nós temos é um monte de pequenas anteninhas. Cada uma é um cristalzinho desse. Então, o que acontece com a onda eletromagnética? Ela vai, bate no cristal, ricocheteia, bate no outro, ricocheteia, bate no outro, ricocheteia, e o sinal fica ali para você trabalhar com ele, para você absorver esse sinal e trabalhar. Isso aqui é a glândula pineal, exatamente como o celular. Exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, esses cristais de apatita recebem o campo magnético, algum tipo de onda que está lá fora, ricocheteia e ele consegue absorver e vai trabalhar isso daí. A antena do telefone celular não te dá a voz da pessoa que está falando com você, ela simplesmente capta o sinal tem que ser interpretado pelo circuito eletrônico, da mesma maneira que o sinal aqui vai ter que ser interpretado pelo cérebro. Mas a ideia é essa, a ideia é de que a pineal tem esses cristais acumulados, isso é uma tomografia do cérebro. Tem gente que vai ter mais acúmulo de cristal, tem gente que tem menos acúmulo de cristal. Isso vai definir maior poder de captação ou menor poder de captação. Esses cristais, a existência desses cristais, nós chamamos de biomineralização. Até muito pouco tempo atrás, isso era chamado de calcificação. A calcificação dá a ideia de uma coisa que não é funcional, está atrofiada, né? Então não é um nome muito bom. Então a ideia é que a gente tente trocar esse nome para biomineralização. Então as pessoas que têm menor concentração de cristais, é como se elas tivessem uma antena menor, uma antena de menos poder do que uma pessoa que tem maior poder de captação, maior número de cristais. Se você consegue captar menos ou mais, você vai ter, se você é uma pessoa que tem mediunidade, você vai ter tipos de mediunidade diferentes, porque um capta o sinal muito forte, o outro não capta muito forte. Então as pessoas que captam o sinal mais fraco, normalmente têm mediunidade de desdobramento. E as pessoas que têm muita concentração de cristais, normalmente a mediunidade mais forte, vão projetar incorporação. Então são duas coisas que têm origem orgânica, como nos dizia, né, Kardec, que a mediunidade é um atributo biológico, né, mas elas vão gerar dois tipos de possíveis fatores mediúnicos em função do nosso poder de captação das nossas anteninhas. Essa pineal está dentro do cérebro, lá no meio, como eu falei. Lá dentro tem microcirculação, tem um monte de vasos sanguíneos por onde está circulando. Então ela participa ativamente
do metabolismo do corpo. Então, tudo que vai influir no metabolismo vai influir no funcionamento da pineal. Então, a pineal, ela opera dos dois modos, né? Alguma coisa que vem de fora vai entrar como química, mas a química que está aqui vai sair de alguma forma alterada ou não. Bom, além disso, a pineal, ela tem uma função endócrina, ou seja, olha o nome dela, glândula pineal. Glândula é uma coisa endócrina, né? O nome foi dado de glândula há muitos anos atrás, porque não se sabia de todas as funções de senso-percepção que ela tem. Hoje a gente sabe, mas o nome foi mantido, né? E como função endócrina, o que acontece? Ela regula o nosso ciclo circadiano, que é o nosso horário de sono e vigília. Então, quando é detectado pela pineal, isso está vindo de fora, né? Sinais emitidos pela lua, né, que a gente chama de Zeitberg lunar, o que acontece? O organismo aumenta a produção, né, é uma função endócrina, ele aumenta a produção de melatonina. Muita melatonina dá sono, a gente apaga. Pouca melatonina, que é detectado quando a gente tem a luz solar, a gente fica mais aceso. Então, isso daí, o sono e vigília não vem de dentro do organismo, vem de fora. Em poucos casos, claro, se você colocar química no corpo, aí você está alterando o funcionamento. Mas a informação temporal não vem de dentro da gente, vem de fora. Então, a pineal tem uma função cronobiológica, né? E a gente consegue explicar isso muito simplesmente. Por exemplo, você olha o processo de gravidez, o que tem que acontecer a cada semana, a cada mês e tal. Não é definido pela mulher, pela grávida. A participação dela nessa definição é mínima, é quase não existente. Isso é definido pelos sinais que a pineal está captando, né? Tá? Idem, por exemplo, o ciclo menstrual. As mulheres não definem em que dia que vai ter o ciclo menstrual, por exemplo. Isso acontece em função de sinais que vêm de fora do organismo, né? Então, a pineal tem essa função de receber onda eletromagnética e converter em sinal neuroquímico. Converteu em neuroquímica, dentro do corpo virou biologia. Daqui para lá é biologia. Então, fora do corpo, nós estamos trabalhando uma coisa espiritual. Mas passou na pineal, nós estamos trabalhando biologia. Isso é corpo físico, pura e simplesmente. É química rodando dentro do organismo. Então, a pineal, ela toca o mundo espiritual e o mundo biológico. Mas tem uma outra coisa. O sinal que ela capta vai ter que ser interpretado. A pineal só é a antena, ela não é o circuito eletrônico que vai me dar a voz no celular. Tem que ser interpretado. Então, esse sinal é adquirido e é passado para uma das seguintes duas áreas. Ou ela vai para o córtex frontal aqui, no cérebro, ou ela vai para o hipotálamo, que é lá dentro, no meio do cérebro. Dependendo do que acontece aqui, a gente vai ter um resultado ou outro. E eu vou falar daqui a pouco quais são esses resultados. Além disso, a pineal, ela capta muito mais do que simplesmente a onda magnética. Por exemplo, se alguém ligar para você no telefone, você atende uma pessoa que você conhece, por exemplo. Às vezes você não precisa nem conhecer, mas digamos uma pessoa que você conhece. E a pessoa está no Japão, por exemplo. A pessoa liga para você, você tem condição de perguntar para a pessoa, dependendo do que você ouvir. Puxa, por que você está tão alegre? Ou, ué, por que você está tão triste? Você consegue captar essa sensação, esse sentimento. E de onde que está vindo isso? Não está vindo pelo ouvido. Na televisão, quando você vê um filme e chora, não está vindo pelo olho isso. Está vindo por outro lugar, tá certo? Então, essa onda eletromagnética que a gente vê, que a gente ouve tudo, ela está carregando algum outro tipo de informação que está sendo interpretada por alguma outra coisa que não é o olho, que não é o ouvido e assim vai, né? Esse interpretador é o mesmo que faz com que o sinal captado pela pineal vai para frente do crânio aqui, né, no lóbulo frontal, ou vai para o hipotálamo. Agora, quando que vai para um, quando que vai para outro? Vai depender da nossa sintonia. Vai depender da nossa sintonia. Então, existe um componente aqui psicológico que regula o processo. Aconteceu alguma coisa espiritual, ela é passada para dentro e vira biologia. Agora, eu tenho que controlar o que eu estou captando, né? Esse controlar o que eu estou captando é psicológico. Então, a nossa sintonia tem tudo a ver com isso, né? Então, os eventos de natureza espiritual podem influenciar as funções biológicas. Claro, isso é o que a pineal faz. Só que os eventos são marcados, o compasso disso daí é marcado pela nossa sintonia psicológica. Por exemplo, você tem uma televisão que você pode pegar, vamos dizer aqui, 100 canais.
Tá? A antena da televisão recebe todos os canais ou só aquele que você está vendo? Ela recebe todos. Mas por que você só está vendo um? Porque você sintonizou naquele canal, a sua sintonia está naquele canal. Não quer dizer que você não está pegando os outros 99, claro que está, mas você sintonizou, então você escolheu como você vai interpretar o sinal que está chegando. Você vai interpretar da forma tal, que é o canal 3, por exemplo. Tá? Então existe um interpretador desse canal. E como eu falei agora há pouco, esse interpretador pode ser ou o hipotálamo ou o córtex frontal. Isso é o efeito do canal mediúnico. Houve uma comunicação mediúnica, sabidamente ou não, isso vai gerar um sexto sentido. Essa percepção sensorial que nós temos, né, que vai ser percebida pelo córtex frontal ou pelo hipotálamo. Quando essa percepção vem para o hipotálamo, isso vira efeito clínico. Quando essa percepção, quando o sinal é enviado para o córtex frontal, isso vira efeito mediúnico. Tá? Então, muitas das coisas que a gente sente, efeito clínico, tem a ver com o que a gente está captando, que tem a ver com a minha sintonia. A gente vai detalhar isso aqui um pouquinho mais. Por exemplo, no hipotálamo, o que acontece quando isso é mandado para o hipotálamo? O hipotálamo é onde está o controle de comportamento, hormônio e sistema nervoso autônomo do organismo. Então, se existe algum sinal, algum tipo de distúrbio espiritual, alguma coisa que vem de fora, entra e vai para o hipotálamo, pode ser que, dependendo do que seja, pode ser que eu vá ter distúrbios alimentares, sono alterado, depressão, etc, etc. Distúrbios hormonais, problema de respiração, circulação. E aí o que acontece? Você começa a ver que você tem sintomas clínicos que não têm origem clínica. E aí você vai no médico, você faz exame de sangue, não se detecta nada, porque você está olhando no lugar errado. A origem, você não vai conseguir achar nada disso no exame de sangue. E a gente começa a ficar doente anos e anos e anos com o mesmo sintoma e vai em tudo que é médico, você não sabe o que está acontecendo e não se consegue identificar a causa. Eu vou falar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Quando isso vai para o córtex é quem dá juízo crítico. E aí o que dá? Dá efeito mediúnico, que são aqui alguns deles, psicografia, psicofonia e tudo mais. Então, dependendo da sintonia da pessoa, isso vai gerar uma coisa ou outra. Né? Agora, como é que é gerado isso? A gente tem que entender o seguinte: esse sexto sentido, ele pode ser gerado por mim mesmo. Ele pode ser gerado por mim mesmo. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, a gente faz a digestão e tudo mais, no final das contas, isso vai virar química dentro do organismo. A gente não fala que banana tem potássio, etc., laranja também tem potássio. Isso é pós-digestão. Você fez a digestão, isso vai virar química dentro do organismo. Essa química que vem dos alimentos, ela vai alimentar nossas células. Então, por exemplo, isso vai ser cálcio, sódio, cloro, potássio. Eu coloquei alguns deles aqui. O que esses elementos vão fazer? Isso aqui, ele entra dentro da célula e sai dentro da célula. Entra dentro da célula e sai dentro da célula. Esses elementos, eles têm carga elétrica. A gente lá no ginásio, a gente ouvia falar em carga elétrica positiva, do potássio, carga elétrica negativa. Então, esses elementos têm carga negativa, carga positiva. Isso entrando e saindo dentro da célula vai gerar um campo elétrico. Isso vai gerar eletricidade dentro da célula. Tá? Gerando eletricidade dentro da célula, o que acontece que a física nos explica? A cada vez que você tem um campo elétrico, associado a ele você tem também um campo magnético. Ou seja, você tem uma onda eletromagnética. Então, a nossa alimentação, o próprio processo orgânico, biológico, gera ondas eletromagnéticas dentro do corpo. Dá para a gente provar isso? Dá, claro que dá. Eletroencefalograma, ninguém vai lá no coração para pegar a informação. É pego eletronicamente, por eletrodos que captam essas ondas eletromagnéticas que o coração gera. Né? O coração o que é? Uma bomba que capta toda essa energia, né? E explode. Capta mais energia e explode. Então, esse campo elétrico gerado, essa onda eletromagnética gerada por essas explosões, vai fazer com que o coração coloque sinal para fora que pode ser captado e interpretado por máquina. E eletroencefalograma, por exemplo. Né? Agora, o que acontece, por exemplo, quando seu coração, quando você começa a ter um sentimento negativo, por exemplo, de raiva? Isso daqui, o seu coração vai bombear o quê? Aquilo que você está projetando. Então, você projetou raiva, aquilo vai virar onda eletromagnética que sai do seu coração. Aquilo vai projetar
e vai atingir o espaço espiritual. O que acontece com essas ondas eletromagnéticas no espaço espiritual? Elas vão se associar com ondas sintônicas, ondas que têm o mesmo tipo de frequência. O que acontece quando você tem uma onda, algum tipo de frequência, uma onda no mundo espiritual, e ela volta para você, ela vem para você? O que acontece? A pineal vai captar e isso vai te dar biologia, algum tipo de sintoma. Então o que acontece? Muito do sexto sentido que a gente vê é gerado por nós mesmos. Alguma coisa que eu gerei, né, alguma coisa, um sentimento de raiva que eu tenho, que passa no mundo espiritual, é amplificado, que é o que a gente chama de efeito superlativo, e volta para mim. Então eu estou gerando meu próprio sexto sentido, com a minha sintonia. Então, novamente a gente cai no problema da sintonia, do pensamento. Quando você tem um pensamento negativo, quando eu falo, eu também estou me ouvindo. Se eu quiser falar alguma coisa que vai afetar vocês, que vocês não vão gostar, eu também vou ouvir a mesma coisa. Idem aqui. Isso aqui, a gente explica processos de auto-obsessão, por exemplo. A pessoa entra numa sintonia, entra num loop infinito e fica nisso daí, né? Isso aqui é bom, né? Isso aqui tem tudo a ver com a pineal, né? Por uma razão muito simples. O que é o ciclo menstrual, né? No pré-menstro, a mulher está se preparando para uma incorporação, literalmente. Né? É a hora que a mulher precisa incorporar alguém. E essa incorporação tem que vir, vai entrar pela pineal, porque você vai receber alguma coisa do mundo espiritual que vai ser convertida em biologia, no início, certo? E o que acontece? No pré-menstro, os hormônios, a mulher é como se ela estivesse grávida, os hormônios estão no nível de gravidez, está tudo preparado para a gravidez, só está faltando a incorporação. O que é estar esperando uma incorporação? É eu pegar o meu rádio e dizer assim, eu estou aguardando chegar uma onda eletromagnética, eu não posso sintonizar em estação nenhuma, eu tenho que estar aberto. Eu tenho que abrir completamente o meu span e ficar esperando essa incorporação vir. Quando você abre o seu span, o que acontece? Você está captando tudo que está lá fora. E aí, quem vai ter que fazer a seleção é a sua sintonia. Você vai ter que fazer essa seleção. Se você não está bem, equilibrado espiritualmente e tudo mais, você vai ter sintoma clínico. Se você está passando mal, está se sentindo mal, isso é sintoma clínico de alguma coisa que não é de origem clínica. E se você está bem ou não, você vai ter um processo sem problema. A gente vê casos de mulheres que passam anos e anos e anos sem ter nada. Você tem sintomas clínicos durante a menstruação. E depois passa 10 anos sofrendo. E depois acaba de novo. Ou vice-versa. E fica 2 anos de um jeito, 3 do outro, depois volta e vai. Por quê? Porque tem a ver com a sintonia. Tem a ver com a sua sintonia espiritual. O pré-menstro, ele altera tanto que ele no Brasil e aqui também nos Estados Unidos, ele é considerado álibi em criminologia, né? De tanto que a pessoa fica alterada. Por quê? Porque você pode estar processando a identidade de outra pessoa. E aí você faz coisas durante aquele período que você normalmente não faz. E por quê? Porque você pode estar processando parcialmente, né, a identidade de outro espírito. O seu espírito você recebeu, lógico, você está ali, né? Mas existe uma porção que pode não ser sua ali. E quando não vai ser sua? Quando a sua sintonia não está muito boa. Quando você precisa se equilibrar, por exemplo, né? Vamos seguindo aqui porque a gente está com uma limitação no tempo. Então a gente vê que a sintonia é quem marca, né, o que você vai filtrar quando entra de fora. Mas tem o contrário, a sua biologia, o que acontece dentro do corpo, vai também alterar o funcionamento da pineal. Então, por exemplo, álcool altera o funcionamento da pineal. Por quê? Altera o metabolismo, é um vasodilatador, né? E o que ele vai fazer? Aqueles microcristais, aquela microcirculação dentro dos cristais, vai mudar o tipo de operação dos cristais. E aí você fica com a pineal aberta. Você aumenta a sua capacidade de captação, absurdamente. E aí o que acontece? Você começa a captar coisa que não é só sua. Aí você vira outro, parcialmente. Você faz coisa que você não faz normalmente.
Porque você está captando outra identidade, você está processando outra identidade que não é a sua. Você está deixando aquela identidade vir, né, ser processada por você. Né? Agora, uma coisa interessante no álcool é o seguinte: a gente tem todas as leis sociais de limitação, não pode dirigir e tal, com certo nível de álcool e tal, mas você tem que pensar o seguinte: quando você chegou nesse nível, que é lá tantos miligramas por decilitro, o que acontece? Você já está num nível que você já não sabe mais quem você é. Você já está tão fora que você não consegue mais operar a máquina, né? Só que a pineal já foi embora há muito tempo. Porque senão você já não tinha recebido as identidades que te colocaram naquela condição. Então, para a pineal mudar o seu funcionamento, é uma quantidade muito pequena que faz diferença. E você começa, às vezes você não sente muita coisa, mas no dia seguinte você não está muito bem. Não é que você ficou bêbado, não é o famoso ressaca, não é necessariamente isso. Você simplesmente não está muito bem. Você não sabe por quê, porque você ficou processando coisa dos outros. Não necessariamente muito forte em função da quantidade que você tomou de álcool, mas sim, você processou outras coisas de outras pessoas, né? Outro tipo de substância psicoativa, por exemplo, tem os estimulantes, né, os que estimulam e os que deprimem, né? Então, por exemplo, o LSD é um estimulante. Quando você usa LSD, quem usa LSD, o que acontece? Abre a pineal, você entra em modo promíscuo. Você está pegando todas as estações de rádio. Qualquer identidade que está ali, você está captando e está processando aquelas identidades. E aí o que acontece? Você deixa de ser você. Você só volta a ser você quando o efeito passa. Como no caso do álcool, por exemplo, né? Então o que acontece? Se você quer ouvir rock, você tem que estar na rádio de rock, você tem que estar com a sua sintonia na rádio rock. Quando você se estragar aqui o sintonizador, você vai ouvir tudo ao mesmo tempo. Vai ser barulho, simplesmente. Você não vai nem conseguir identificar, não. Eu estou ouvindo um sambinha aqui no fundo, estou ouvindo um rock, estou ouvindo um cara falar, você não consegue nem dizer isso. Porque você está pegando todas as identidades de uma vez só. Então, quanto mais você abre a pineal, mais isso acontece. E o que faz abrir a pineal é, por exemplo, álcool, LSD e estimulantes da mesma forma, né? Então, o que acontece? Você está captando a psicosfera em modo promíscuo. Você não consegue nem definir o que você está captando, você simplesmente está captando. E está processando todas aquelas identidades. E você começa a fazer bobagem. Como a gente fala, o que é fazer bobagem? É processar alguém, é outra identidade. Você está processando outra identidade. Que a gente fala que está fazendo bobagem. Quer dizer, na verdade, você não está sendo você, né? Então, essa captação de identidade é um negócio complicado. A gente viu que na puberdade é onde a pineal faz aflorar a sexualidade e a mediunidade. Então, essa é a época mais crítica que a gente tem durante a nossa vida, porque a pineal está se abrindo. O que acontece quando você bebe muito? Chega a um ponto que você sabe que você perdeu o controle. E você se entrega, daqui para frente eu não consigo controlar mais. Existe esse ponto onde você sabe disso. A puberdade é esse ponto na nossa vida. Porque é a primeira vez que a pineal abre. Né? A mediunidade, quando você chega na puberdade, a pineal está abrindo. Que é aí que você vai começar a ter que lidar com fenômenos mediúnicos. E a maioria dos nossos adolescentes não tem a mínima noção de que isso é possível. Muitos de nós não têm a mínima noção do que acontece. E aí os nossos adolescentes vêm para a gente e falam, tem atitudes estranhas, parecem que não são eles. E aí você começa a entrar em dúvida, será que ele está fumando? Será que ele está bebendo? Porque ele não está sendo ele. E às vezes não é nada disso, é pura e simplesmente ele não está sabendo lidar com uma pineal que está se abrindo, que é parte do desenvolvimento orgânico nosso, é parte da nossa biologia. Então nós temos que entender para poder fazê-los entender. Porque quando a gente não entende, a gente fala, isso é bobagem, eles vão se revoltando e acabam fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, porque eles não se sentem apoiados, não se sentem amparados. Então o nosso conhecimento em relação a isso é um conhecimento muito sério. Nós deveríamos colocar muito mais seriedade nesse estudo do que a gente coloca, tá? O contrário do estimulante são os depressores. O mais conhecido, o mais popular, digamos assim, é a carbamazepina, né? Usada no Tegretol, tem um monte de remédio. O que acontece com isso daqui? Faz o contrário, ela pega a sua pineal e fecha a sua mediunidade.
Então, quando você vai no médico, você está ruim, está depressivo, está todo estranho, ele vai te dar isso e você se sente uma maravilha. Por quê? Porque você parou de processar todas as identidades que você estava processando. Aí você fala, puxa, que legal, estou bem. Claro que está bem. Mas quando passar o efeito, se você continuar na mesma sintonia, tarará, e isso daí não corrige a sua sintonia, você vai voltar a ter. Aí tem que tomar outro remédio para fechar a pineal. Aí abre a pineal. Aí no dia seguinte toma outro remédio para fechar a pineal. E fica nisso. Aí você fica tomando química por uma coisa que não é de origem clínica. Não necessariamente você precisa daquela química. E os sintomas típicos que eu costumo apresentar são esses aqui, né? Depressão, transtorno bipolar e epilepsia. Vamos pensar, por exemplo, no caso de depressão. Talvez acho que vale a pena a gente investir um pouquinho mais de tempo. Quando a pessoa entra em depressão, não interessa a causa, a pessoa já está em depressão. Quando a pessoa está em depressão, normalmente, muito comum, está associado a ansiedade com isso. Por quê? Se você está em depressão, você fica ali, né? E você não consegue fazer suas coisas. Não conseguindo fazer suas coisas, você entra num processo de ansiedade. Puxa, eu precisava estar fazendo isso e não consigo. Aí você se deprime mais. E faz, né, uma pequena bola de neve ali. Então, normalmente, quando o processo de depressão está associado a um processo de ansiedade. Aí você vai no médico. Estou deprimida, estou ruim, então, não sei o que lá. O médico olha o quadro e fala, você realmente está deprimida, eu vou lhe dar um remédio. Vou dar um remédio. Aí você se sente bem, porque fechou a pineal, está tudo bem. Mas aí você resolve, por exemplo, na casa espírita, fazer um tratamento espiritual. Você entendeu que a casa espírita pode te ajudar, que existe um componente espiritual por trás de tudo, um amigo recomendou, seja lá o que for, você vai fazer um tratamento na casa espiritual. Aí você vai ter uma combinação de 2 tratamentos, um biológico e um espiritual. O que faz um remédio antidepressivo? Né? O remédio para depressão. Quando a pessoa entra naquele estado de ansiedade absurdo, você tem que acalmar a pessoa. O remédio, o que ele faz? Ele pega você, tira lá do 220 volts e traz você para 110. Ele acalma você. Tá? Então você está tomando esse remédio. Você vai no centro fazer tratamento. O que acontece quando você começa a fazer tratamento? Você começa a melhorar espiritualmente. A sua sintonia começa a mudar. As entidades vão sendo doutrinadas, sei lá quem está te acompanhando, o que seja, né? O que acontece? Você vai melhorando. Quando você vai melhorando, esse mesmo remédio, essa mesma dosagem, vai ter um efeito diferente agora. Porque agora você já não está a 220 volts, você só está a 180. Quando você toma o remédio, você vai começar a ficar arriado. Tá certo? Porque o remédio ele te traz daqui para cá. Mas se você está aqui agora, ele vai te trazer para cá. Você começa a ficar arriado. E aí vai arriando e tal. Depois de 2 semanas, você volta lá no médico e fala, doutor, não dá, eu estou pior. O que ele faz? Aumenta o medicamento. Tá certo? Ele aumenta o medicamento. Não deu, essa dosagem está pequena. Ele aumenta o medicamento. Quando ele aumenta, o que vai acontecer? Você disparou a bola de neve. A bola de neve está ali na pontinha, você foi lá e só deu um chutinho nela. Por quê? Porque você está tratando biológico e você está tratando espiritual e um não trabalha junto com o outro. Então você tem 2 engrenagens que são controladas por uma terceira, que é a sua sintonia, que estão completamente fora de sintonia, completamente fora de controle. O que deveria acontecer? E é isso que o Sérgio está falando aqui agora. O que é a medicina do futuro? A medicina do futuro é, doutor, estou me sentindo mal. Vamos ver o que você tem. Eu acho que você tem depressão. Então vamos fazer assim, eu vou te dar uma pequena quantidade aqui de remédio, ou uma certa dose de um remédio, para você melhorar já, para você conseguir se levantar nos próximos 3, 4, 5 dias e tal. Agora, eu quero que você vá lá no centro espírita e tal. Né? A pessoa vai no centro espírita. O centro espírita tem que conversar com o médico. O centro espírita tem que conversar com o médico. O médico tem que ligar no centro espírita e falar uma semana depois, como é que foi o tratamento aí? Não, a pessoa está obsediada, está cheia de problema e tal, não sei o que lá, não conseguimos tirar o obsessor dessa vez. Mantém o remédio. 2 semanas depois, volta lá, o médico pergunta, como é que está indo aí? Olha, conseguimos doutrinar e tal, algumas entidades aqui, a coisa está melhorando, a pessoa reagiu muito bem essa última semana. Diminui o remédio. Porque se não diminuir, você vai dopar a pessoa. Você entendeu como as coisas estão ligadas? Agora, o problema é, cadê essa informação dentro da medicina? E não tem ninguém processando esse tipo de coisa dentro da medicina. E aí a pessoa fica num loop infinito, entra numa bola de neve, nunca sai daquilo, fica ali o tempo todo, indo a médico, volta, e não sai daquilo.
Então, os tratamentos médicos e espirituais têm que estar sintonizados. Isso é que o Sérgio está falando aqui, que é a medicina do futuro. Isso daqui vai ter que chegar algum dia. E a medicina está quase lá, porque a medicina não está tendo muita saída em aceitar sair do corpo físico e se projetar um pouco mais no corpo espiritual. Hoje não é feito isso, né? A não ser as casas pouquíssimas que o Sérgio apresentou aqui para a gente, que são casas especiais, não é a linha geral da medicina, né, universal, mas nós temos que chegar nesse ponto, porque senão a gente não consegue trabalhar, né? Então aquela ideia de você trabalhar os dois ao mesmo tempo, ela tem que começar a existir, e não trabalhar do lado de cá e do lado de cá. Só que no Código Médico, isso já é feito. Código Médico atual, que é o CID-10, né, o ICD-10, está lá. O Sérgio Felipe de Oliveira, que trabalha muito nessa área, ele deixa muito claro para a gente isso. Está lá no item 44.3, né, o F44.3, está lá. Estados de transe e possessão. Se você abrir o CID-10, está escrito lá, estado de transe e possessão. Isso quer dizer o seguinte: estados de transe e possessão é responsabilidade médica. Responsabilidade médica. Está lá no código deles. Então você vai no médico e fala assim: doutor, estou me sentindo mal. Vamos analisar tal. Tá bom, isso é um estado de possessão, por exemplo. Essa pessoa está obsediada. Então vou te dar um remédio para você melhorar a parte biológica, mas você vai no centro espírita. E nós vamos ficar conversando, eu médico com ele lá no centro espírita. Vamos ficar conversando para ver como está indo a evolução, porque dependendo do que acontecer aqui, eu tenho que mudar a minha dosagem. Ou aumentar, sei lá. Então, essa que é a medicina que o Sérgio estava tentando colocar aqui para a gente. Isso tem que acontecer rápido, não acontece hoje. Outra coisa, a pineal, ela está embebida, como eu falei, no centro geométrico do cérebro. Ela fica embebida dentro de um líquido, que é a base de água e sal, chamado líquido cefalorraquidiano, é a base de água e sal. Então, sobre certas condições especiais, e são poucas, mas se a gente tiver a consciência de que isso pode acontecer, a coisa vai para frente bem. Imagina que eu vou dar um passe aqui em cima, né, no coronário aqui da pessoa. Eu estou muito próximo da pineal, é o ponto mais próximo que eu posso estar da pineal é se eu der um passo nessa região aqui, né, em torno da cabeça em algum ponto, né? Vamos pensar um pouquinho em onda eletromagnética, tá? Lembra lá na escola, no início, que o professor fazia o seguinte teste: ele botava um recipiente com água, ligava uma lâmpada aqui e ligava na tomada lá, não acontecia nada. Aí ele botava sal aqui, ele colocava a lâmpada aqui e ligava na tomada, acendia a lâmpada. Por que acende a lâmpada? Porque a água com sal conduz eletricidade. É óbvio isso, né? O que acontece com o lugar onde a pineal está? O líquido que embebe a pineal é um líquido à base de água com sal. Então, se eu conseguir colocar uma onda eletromagnética de um certo jeito, com uma certa projeção, etc, 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 sob as condições corretas, eu consigo gerar um campo elétrico em torno dessa pineal, que vai fazer um efeito muito diferente de um passe convencional. Mas isso tem que ser entendido pelos dois lados e trabalhado pelos dois lados, né? Que isso é uma coisa que pode acontecer. É uma coisa que a gente pode fazer acontecer, mas na maioria das vezes a gente não se preocupa com isso, né? A gente simplesmente dá um passe comum, mas em caso de tratamento mesmo, não em reuniões públicas, né, que tem passe no final, mas em caso de tratamento, é realmente uma coisa que a gente quer aproveitar. A gente tem o conhecimento, não precisa ser só talvez estudar um pouquinho mais, interpretar um pouquinho melhor, para que a gente chegue lá, né? Então, eu queria falar 3 coisas para a gente encerrar. De tudo isso que a gente falou, se a gente puder extrair alguma coisa, eu colocaria assim. Primeiro, esse sexto sentido, essa capacidade de mediúnica que a gente tem, essa consequência dessa capacidade mediúnica, ele tem que ser entendido pela medicina melhor. E por nós também, porque nós somos pacientes também, né? Nós temos que entender que a sintonia é o que vai fazer os dois lados se desequilibrarem. E a sintonia é a minha, é a alma do processo. Se a minha sintonia está ruim, eu vou captar a identidade que eu não quero. Se a minha sintonia está boa, eu vou conseguir filtrar as identidades que eu não quero, né? Segundo, o sexto sentido pode ser disparado pela própria pessoa, que é o que eu falei de auto-obsessão, né? Se você pegou o rádio e ligou na rádio vingança, você mandou vingança para lá, o que vai vir de lá? A antena de lá vai mandar vingança para cá, sua pineal vai captar
e você está sofrendo. Se você ligar na Rádio Amor é outra coisa. Então, a rádio que você assina é a sua escolha. Você tem o livre-arbítrio de assinar a Rádio Vingança, ninguém está te proibindo. Mas isso vai definir todo esse processo. Né? E pode ser tão ruim, que aí você vai para depressão, aí você vai no médico, aí tudo isso que a gente falou. Né? Então, você mesmo pode disparar o processo simplesmente pela sua sintonia. E quando volta, você acha que alguém lá que está tentando, entendeu? Fazer alguma coisa ruim. Não é, você que gerou, você que se sensibilizou a tal ponto de se colocar naquela sintonia. Né? E a terceira coisa é isso aqui, se a gente entende o processo metabólico que contribui para o funcionamento da pineal, ou seja, o que faz um álcool, um LSD, nas menores quantidades, não precisa ter efeito físico, não precisa chegar a ponto de você ter que dirigir porque eu não consigo. Não, é muito antes disso. Quando você chega nesse ponto, você já está processando um monte de identidade. Então, muito antes disso que você tem que parar. Né? Ou seja, melhor é nem começar. Mas é uma coisa que tem que ser entendida, né? Que se você está se propondo a virar, a pegar a sua pineal e processar tudo promiscuamente, é a sua escolha. Tá? A ideia de passar isso para vocês, eu acho que está muito ligado nessa parte medicina, né? Essa parte médica que a gente que não é médico vai começar a entender muito mais, porque os médicos só entendem a parte médica. E eles vão ter que começar a entender o nosso lado. E aí eles vão ver que a gente sabe tanto de medicina quanto eles, só que a gente sabe a outra metade. Eles sabem 50%, nós sabemos 50%. Tá? Mas eu acho que fica aqui a ideia da gente tentar entender um pouquinho mais, todos nós, né, sobre sintonia. Sintonia é a alma de tudo. Muito obrigado pela oportunidade.